Olá, seja bem-vindo ao vídeo treinamento DIS. Nesse treinamento nós daremos uma visão geral de como funciona o módulo de gestão orçamentária. A primeira tela que participa desse módulo é a tela de plano de contas, onde nós informamos quais contas terão limite de lançamento. Então nós temos no nosso plano de contas uma série de itens, onde nós temos material de escritório, nós temos uma série de despesas que não participam do limite de orçamento para uma obra. Então, para que a gente possa isolar e para que não haja dificuldade para o financeiro ter que ficar estipulando limite para itens do plano de contas onde não há necessidade disso, nós temos na tela de plano de contas uma coluna de nome com limite, onde nós ticamos ali quais são os itens do plano de contas que vão participar do nosso controle orçamentário. Ok, uma vez estipulado quais itens do plano de contas recebem orçamento, quais terão limite, nós vamos na tela limite de orçamento e informamos para uma empresa e também podemos vincular a um contrato para um determinado item do plano de contas qual o valor de limite que é estipulado e também qual o período que nós temos para utilizar aquele limite. Podemos citar aqui como exemplo uma obra que tenha um orçamento total de 12 milhões de reais e um prazo para a conclusão previsto de 24 meses. Essa obra teria, na média, um orçamento mensal de 500 mil reais. E, numa etapa inicial de obra, e considerando que essa obra começasse no início do ano, nós teríamos, então, para o item do plano de contas fundação, um valor de limite estipulado para essa empresa e com prazo para a utilização de 1º a 31 de janeiro. Ou então, para aquele prazo que seja o mais conveniente para o controle daquele item do plano de contas. E assim, nós iríamos colocando para montagem de stand, por exemplo, um valor também de limite, de tal forma que nós teríamos para essa empresa distribuídos em vários itens do plano de contas 500 mil reais de limite de orçamento para a utilização de 1º a 31 de janeiro. Ok, uma vez estipulado esse limite, a empresa roda, a empresa trabalha e as contas da utilização desse limite vão aparecendo, vão sendo lançadas no Contas a Pagar. E conforme elas vão sendo lançadas, o sistema identifica se aquela conta que está sendo lançada para aquela empresa, para aquele item de plano de contas, se aquela conta tem limite para ser lançada, porque o plano de contas pede um limite orçamentário, mas não tem limite orçamentário lançado. Então, aquela conta não será lançada e o sistema informa. Agora, ok, o plano de contas prevê limite de orçamento e há limite de orçamento. Então, é possível lançar. Mas, se o valor de limite estiver excedido, o sistema não permitirá o lançamento. Ou, se o período para utilização daquele limite estiver também excedido, o sistema também não permite que se utilize, não permite que o lançamento aconteça. Então, nesse momento, o gestor do orçamento poderá interferir de que maneira? Aumentando o valor do limite ou aumentando o valor do prazo para a utilização daquele limite. A seguir, nós temos o quê? Detalhamento de valor.
Então, dentro das contas que são lançadas para pagamento, pode ocorrer de uma empresa efetuar uma compra, mas aquele item que foi comprado, ele vai ser dividido entre outras empresas em outras obras. Então, nessa tela de detalhamento de valor, nós selecionamos um desses lançamentos aqui no gerenciador financeiro, no pagar, e, uma vez selecionado, nós podemos informar quais as outras empresas e quais os planos de conta onde está sendo utilizado aquele valor. E aqui também o sistema vai identificar o quê? Ele vai verificar. Está sendo feito um detalhamento. Para esse detalhamento, que agora está sendo informado para uma outra empresa, para um outro plano de contas, ou até para um outro contrato também, existe limite de orçamento, ou antes disso ainda, esse plano de contas prevê limite de orçamento? Se o plano de contas não prevê, a conta não pode ser lançada. Ou se o plano de contas prevê, mas não há limite, também não poderá ser feito o lançamento. Então o sistema ele fica fiscalizando isso para nós. A seguir nós temos o quê? Nós temos a tela de controle orçamentário. A tela de controle orçamentário vai nos mostrar qual é o saldo que ainda temos de limite orçamentário a partir daquilo que foi gasto, informado aqui nas telas de gerenciador e de detalhamento. E, para finalizar, nós temos a tela de lançamentos do orçamento, que mostra essas contas que aqui somente aparecem o total utilizado. Então aqui nós podemos ver esse detalhe, tudo que foi lançado. Então, aqui pessoal, nós podemos mostrar para vocês uma visão geral do módulo de gestão orçamentária, onde, complementando, nós temos aqui no painel de controle do sistema, que é a tela de entrada, o link aqui no menu operacional, o link de gestão de orçamento, onde clicando aqui nós temos, na mesma ordem da nossa videoaula de agora, as telas que fazem parte do módulo de gestão de orçamento. Plano de contas, limite de orçamento, gerenciador financeiro, detalhamento de valor, controle orçamentário e lançamentos do orçamento. Então, nós, ao clicarmos em um desses itens, nós teremos acesso então à tela, no caso aqui a tela de limite de orçamento, e para cada uma das telas nós temos aqui o quê? Um botãozinho de ajuda, onde nós podemos verificar aqui a função e utilização. Isso vai nos levar a uma telinha no YouTube, vai abrir o nosso browser e nós vamos ver o vídeo treinamento correspondente àquela tela. Ok? Nós temos também aqui a central de ajuda, que pode ser acessada tanto por aqui quanto pelo nosso painel de controle através do botãozinho de ajuda. Então aqui na nossa tela de central de ajuda, nós temos um item somente para o módulo de orçamento, onde nós damos uma explicação para cada uma daquelas telas que nós verificamos agora na nossa visão geral. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por participarem de mais esse vídeo treinamento.